Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje nós vamos dar continuidade à série Transferência de Unção. Hoje nós vamos falar para você a respeito de estrutura. E nós precisamos de verdade entender em relação à estrutura espiritual. A estrutura que todos nós desenvolvemos continuamente é algo que não para, é algo que está em desenvolvimento em todos os momentos. A estrutura espiritual, ela se desenvolve para que o homem possa receber e suportar aquilo que é necessário sobre o seu corpo, sobre a sua alma e sobre o seu espírito. Porque, afinal de contas, sem essa estrutura, ela não conseguiria suportar aquilo que, de verdade, o mundo espiritual, que o reino dos céus manifesta diariamente nesse mundo. Nós temos que entender que, como seres espirituais, nós temos autoridade sobre a terra, mas nós temos que ter estrutura para ver, para perceber e para que os nossos ouvidos sejam abertos, para que a gente esteja muito além daquilo que o natural e daquilo que o físico de hoje manifesta. Porque, afinal de contas, quando você começa a olhar à luz da Bíblia, você vai entender que os olhos do moço que andava com Eliseu, no livro de 2 Reis, no capítulo 6, no versículo de número 17, são abertos quando Eliseu ora. E de repente ele começa a perceber os cavalos, os carros de fogo que estavam ao seu redor, e o número era muito maior do que aqueles que estavam contra o profeta Eliseu. Nós de verdade precisamos olhar para o mundo espiritual e perceber o quanto que ele é real. Nós somos envolvidos pela gama hoje natural das coisas que acabamos esquecendo quem somos. Acabamos esquecendo que o sobrenatural, que o mundo espiritual, ele é real, ele é palpável. E nós nunca, de forma alguma, deveríamos ter perdido essa essência de dentro de nós. Quando você nasce com uma estrutura espiritual quase que 100% elevada. Só que as coisas naturais começam a envolver ao ponto de arrancar de dentro do homem aquilo que ele nunca deveria ter perdido. Porque a estrutura começa a se desenvolver novamente para que ele possa entender quem ele é, para que ele possa perceber o poder que ele tem sobre a terra. E de verdade, a autoridade que ele tem para manifestar as nações, a terra e as dimensões espirituais, quem de verdade ele é por ter sido criado por Deus, para impactar essa geração, para impactar essa terra, para impactar o mundo pela qual ele vive. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós começamos a perceber os direcionamentos tanto de Jesus Cristo, tanto do Antigo Testamento, em relação a estrutura espiritual que nós precisamos ganhar e precisamos restaurar para que a nossa vida possa ser completa até chegarmos à estatura de varão perfeito, que é quando você consegue alcançar algo que vai, a partir desse momento em diante, se desenvolver em você, para que você ande nas dimensões, para que você ande em uma dimensão espiritual em que ela possa de verdade ser submetida ao ser que você sabe que é. Enquanto isso, nós acabamos olhando para o sobrenatural, olhando para o espiritual e acreditando que isso não é possível. Porque, afinal de contas, o natural começa a cegar, o natural começa a trazer a surdez espiritual, começa a trazer a incredulidade para que as pessoas não vivam e não creiam que elas são poderosas nessa terra. Porque, afinal de contas, quem vive em você é o Espírito da Glória, é o Espírito Santo, e você é um ser espiritual, com legalidade sobre essa terra, para transformar, para restaurar, para restituir e para de verdade multiplicar sobre essa terra apenas você, com uma legalidade dada por Deus. No livro de João, no capítulo de número 16, no versículo de número 12, está escrito assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Jesus está falando aos discípulos que ele tinha muita coisa que desejava falar a eles, mas eles não podiam suportar. E por que não podiam suportar? Porque não tinham estrutura, porque afinal de contas, eles ainda não conseguiam ouvir da forma como realmente deveriam ouvir e entender e compreender aquilo que Jesus falava. O mundo espiritual para eles, ainda que fosse real por meio de Jesus, não era vivido, porque eles não conseguiam perceber que havia neles, de verdade, autoridade sobre a terra e desenvolvimento para que pudessem viver da mesma forma como Jesus. E Jesus nos deu essa autoridade, Jesus nos entregou essa autoridade para que nós venhamos viver como filhos de Deus nessa terra que andam como Jesus,
que agem como Jesus, que falam como Jesus e que têm a manifestação do sobrenatural na terra continuamente. É por isso que o natural se torna algo comum e as pessoas se envolvem nele ao ponto de acreditar que tudo é normal, ao ponto de acreditar que as enfermidades são normais, ao ponto de acreditar que as doenças psicossomáticas, que as tragédias, que os problemas, que a corrupção, que as coisas que acontecem no dia a dia são coisas naturais, e elas não são. Elas são ações espirituais que são manifestadas nas dimensões espirituais e são manifestadas no físico. E isso nós precisamos compreender, senão seremos pessoas conformadas e não entendendo, afinal de contas, quem nós somos na Terra, qual a autoridade que temos na Terra, o que podemos fazer na Terra, o que nós estamos fazendo pela Terra. Porque, afinal de contas, esse lugar é uma extensão do céu quando você se manifesta na Terra. Quando você se posiciona como filho de Deus, cheio do Espírito Santo, a Terra passa a ser livre e liberta de toda a submissão maligna que ela foi colocada. Entende? E Deus colocou você até esse lugar para cuidar, para frutificar, para multiplicar. Um único ser legal capaz de fazer isso é você. O diabo não tem legalidade para isso. O diabo não tem legalidade para andar na terra, para fazer na terra aquilo que somente você tem. E quando ele deseja fazer isso, se você se posicionar, se você entender quem você é, ele percebe que ali existe um filho de Deus, existe um homem com estrutura, cheio da unção de Deus, que reconhece quem ele é, reconhece quem de verdade é a pessoa legal nessa terra, que está como peregrino aqui, cuidando em cada detalhe daquilo que Deus criou. Você nessa terra simplesmente representa o seu papai. Você representa Deus e você representa tudo aquilo que Ele criou na terra, como um cuidador, como um obreiro que simplesmente entende que tudo o que está criado, com tudo que dá fruto, com tudo que tem vida nessa terra, está submetido aos filhos de Deus. Só que eles precisam se manifestar, eles precisam se levantar para poder entender quem eles são em Deus. Porque enquanto nós olharmos para nós mesmos e acreditarmos que somos seres naturais, nós não vamos transformar a terra. A unção, ela é transcendental. Ela age independentemente de tempo, de idade, de cargo, de consagração, de cargo eclesiástico. Ela não está submetida a nada dessas coisas. A unção, ela transcende tudo isso. E quando uma pessoa com estrutura recebe a unção de Deus, ela passa de verdade a ganhar a estatura de um varão perfeito. Ainda que a estrutura ela é contínua, ela não para. Não pense que chegará um momento que eu terei estrutura e preciso parar. Não, a estrutura ela é contínua. E quanto mais eu tenho estrutura, mais a unção de Deus se manifesta sobre a minha vida. Mais ela é completa sobre a minha vida, até que eu possa de verdade ter a estatura de varão perfeito. E quando eu alcanço essa estatura, ainda assim eu continuo me desenvolvendo em todos os momentos. Porque afinal de contas, não tem como parar. Não tem como ser filho de um Deus ilimitado, de um Deus imutável, e ainda assim eu acredito que precisa chegar um momento que eu vou parar. Não. Quanto mais você cresce, mais a unção aumenta, mais você vive. E os milagres, o poder, a unção de Deus passa a ser algo contínuo na sua vida em todos os momentos. Seus olhos espirituais são abertos, seus ouvidos espirituais são abertos, o seu espírito passa a ser nítido na terra, as suas vestes são trocadas e as vestes que antes eram de mendigos passam a ser de príncipe na terra, e você começa a caminhar nessa terra, e cada passo que você dá sobre ela, você restaura aquilo que está sendo destruído pelas ações do diabo, pelas ações de principados e potestades que agem em dimensões espirituais. Eles não agem na terra, eles conseguem legalidade na terra pela ausência das pessoas ungidas que manifestam na terra a autoridade de filhos de Deus para restaurar e para simplesmente demandarem territórios que só passam a ser invadidos quando eles não estão ali. Quando eles não denominam sobre aquele lugar quem de verdade é o senhorio daquele território, daquela cidade, daquele país, daquela nação. Quando nós nos levantamos, nós de verdade percebemos quem somos em Deus. Um espírito que pode transformar o mundo, que pode restaurar o mundo, porque afinal de contas, Deus confia em você a autoridade para que você possa manifestar aos quatro cantos da terra aquilo que é o desejo dele para essa geração, para essa nação e para esse tempo que nós vivemos.
Deus chamou você para viver isso. E a estrutura vai fazer com que você possa se desenvolver para receber aquilo que vem da parte de Deus por meio da unção do Espírito Santo. E como eu faço para desenvolver essa estrutura? A estrutura, ela também se manifesta nas partes transcendentais espirituais. É quando você começa a perceber que, independentemente de idade, independentemente de tempo de igreja, independentemente de cargo ou qualquer outra coisa, a estrutura ela é desenvolvida segundo um coração que se coloca em uma posição de viver aquilo que a pessoa acredita que deve viver. Imagine, vou dar um exemplo para você. Imagine a pessoa que conhece a Deus, tem uma experiência com Deus e o único objetivo dela é: eu preciso viver. Eu nasci para viver aquilo que Deus me chamou para viver e nada pode me parar. E essa pessoa começa a se envolver, a mergulhar nesse oceano infinito, porque ela sabe que existe algo muito além daquilo que ela já ouviu, porque afinal de contas, o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Essa pessoa mergulha e de repente ela começa a alcançar, ela começa a encontrar, ela começa a ser envolvida pela unção de Deus, e isso começa a ser desenvolvido nela porque a estrutura dela começa a ser crescente e ela passa a crescer e se desenvolver em Deus. Quando a pessoa não tem estrutura, mas mesmo assim ela passa a ir para frente de batalha, ela passa a viver algo nessa terra, no mundo espiritual, sem a estrutura necessária, você percebe que muitas das vezes ela cai. Você percebe que muitas das vezes ela se frustra. Você percebe que com o tempo ela é atacada e acaba cedendo. E você vê ministérios acabarem, pessoas serem alcançadas por ações malignas, serem destruídas. E você vê escândalos acontecerem e pessoas perderem ministérios preciosíssimos nessa terra, porque não tinham estrutura e acabaram pulando etapas que eram necessárias para que elas pudessem de verdade viver aquilo que Deus deseja para cada um de nós. O tempo, ele só se manifesta nessa dimensão que nós estamos, mas ele não vai se manifestar na dimensão espiritual, a qual a unção age e na qual a estrutura espiritual age. Porque quando você está dentro do tempo de Deus, já não é necessário você passar horas, meses, anos esperando por algo. Porque quanto mais você mergulha, quanto mais você entra dentro de Deus, mais você consegue ganhar estrutura para receber aquilo que Deus tem para a sua vida. E essa estrutura, ela passa a se desenvolver conforme você tem se colocado a entender como é o meu propósito hoje na Terra, qual é o meu propósito hoje na Terra, para que é o meu propósito hoje na Terra. E eu vou de todas as formas prescrutar. Eu vou viver, eu vou mergulhar, eu vou alcançar de verdade aquilo que eu nasci para viver. Se o seu propósito você já descobriu qual é, viva ele, mergulhe nele de verdade, porque afinal de contas isso vai gerar estrutura dentro de você. Quando você percebe, eu ainda preciso crescer, quando você percebe, eu ainda preciso me desenvolver, a estrutura começa a ser desenvolvida, a unção começa a ser manifestada, porque você reconhece o quanto que o crescimento é algo contínuo. E essa estrutura dentro de você, quem não sabia ler, começa a ler espiritualmente. Quem não sabia falar, passa a falar de forma fluente. Quem não sabia orar, desenvolve dentro dela a oração. Quem não sabia clamar, passa a clamar. E as pessoas começam a desenvolver isso de forma espiritual. O espírito delas começam a ser rompidos para que elas possam viver aquilo que Deus as chamou para viver. E a estrutura começa a ser desenvolvida a partir de um coração que se coloca numa posição de entender o que eu nasci nessa terra para viver. Para que Deus me criou? Qual o objetivo de Deus através da minha vida? É esse? É isso que eu quero. Não tem nada que possa me parar, não tem ninguém que possa me parar. Deus já me enviou à terra para viver aquilo que eu preciso viver. E a pessoa mergulha e começa a viver, e a estrutura começa a se manifestar. Só que para isso, existem alguns detalhes que eu preciso compartilhar com você. A forma como você trata a sua família, sua esposa, seus filhos, o cuidado, tudo aquilo que está relacionado ao seu dia a dia serve para o seu crescimento e desenvolvimento da sua estrutura espiritual. Tudo. Não pense você que é apenas dentro de um quarto que você irá conseguir alcançar uma estrutura maior. A forma como você age no seu dia a dia faz com que a estrutura sua, pessoal, ela se desenvolva. A forma como você age com o seu vizinho, no seu trabalho, com os seus filhos, com a sua esposa, no ministério que você congrega, que você faz parte,
Tudo isso é um desenvolvimento e isso gera uma estrutura em desenvolvimento para que você possa de verdade, de parte em parte, receber aquilo que Deus tem para você. E de repente pessoas recebem de uma forma muito sobrenatural em um momento e são impactadas daquele momento em diante, nunca mais são as mesmas, porque já havia dentro delas uma estrutura suficiente para receber aquilo que elas receberam. Não desiste. Se você olhar hoje, eu quero dar um exemplo para você. Se você olhar hoje e orar pelas pessoas e perceber que a dor de cabeça passa, que uma febre passa, e você orar ainda por outra que tem uma enfermidade considerada pelos homens grandes, porque não existe enfermidade grande, existe a enfermidade que é dada um nome, mas Jesus é o nome acima de qualquer nome, ou seja, de qualquer enfermidade. Então, quando você passa a orar e vê as coisas acontecerem, quanto mais você ora, mais a estrutura que você tem para suportar o resultado daquilo que está acontecendo a estrutura que você vai recebendo, vai também sendo derramada sobre você a unção. A estrutura que você vai alcançando, vai derramando sobre você a unção. E assim continuamente. Se antes você agia dessa forma, agora quando você começa a agir diferente, a estrutura começa a ser desenvolvida e a unção vem sobre você. E isso passa a acontecer continuamente em todos os momentos. E aí você começa a perceber que aquela pessoa de 1 ano, 2 anos, de meses atrás, está crescendo, assim como uma criança que nasce e precisa aprender tudo de novo, precisa aprender a andar, precisa aprender a comer, precisa comer a falar, precisa aprender a ter equilíbrio para ficar em pé. E tudo é um processo, ela se desenvolve dia após dia com o auxílio dos seus pais que estão ali em todos os momentos cuidando. Assim é Deus. Ele quer cuidar de nós e nos dar estrutura para que nós venhamos crescer e essa estrutura se desenvolvendo, receber aquilo que a envolve, que nós chamamos de unção. E a unção envolvendo a estrutura faz com que agora, ligados em um só, passam a crescer juntos. E a unção começa a te capacitar, a unção começa a se desenvolver mais e mais para que você possa viver o seu ministério por completo. Paulo, escrevendo no livro de Coríntios, no capítulo de número 3, lá no versículo de número 1, ele começa dizendo assim, 1 Coríntios, capítulo de número 3, no versículo de número 1. Eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Versículo de número 2. Com leite vos criei, não com alimento sólido, pois ainda não estáveis pronto para isso. Com efeito, ainda agora não estáis pronto. Ou seja, o alimento que Paulo estava dando aos coríntios era leite, mas o desejo dele era que eles pudessem comer alimentos sólidos. Mas por que eles não podiam? Porque estavam agindo como carnais, olhando ao seu redor e acreditando que o sobrenatural não existia. E se eles não percebiam que o sobrenatural existia, por que eles iam ter alimentos sobrenaturais? Por que eles iam andar nas potências de Deus? Por que eles iam andar no sobrenatural de Deus, já que eles não acreditavam dessa forma? Eles precisavam tomar leite, eles precisavam ter alimentos que não iriam... eles iriam tomar alimento que o corpo deles suportava, e não o espírito, porque o espírito age em dimensões e o corpo age em uma dimensão, que é a dimensão que nós estamos vivendo hoje. Então, quanto mais você deseja se desenvolver em Deus, quanto mais você mergulha nesse oceano, mais a estrutura espiritual sobre você se desenvolve para que você possa de verdade viver aquilo que é necessário para essa geração através da sua vida. Você se desenvolve em Deus quando você descobre o seu propósito e quando você mergulha nele, entendendo, agora não tem mais volta. Quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás, porque afinal de contas, eu sei em quem eu tenho crido e sei o que eu preciso alcançar. Quando você descobre o seu propósito, o medo já não tem poder sobre você e influência sobre você, porque você sabe aonde você deseja chegar e aonde você pode chegar em Deus. Amém? Então a estrutura ela vai ser gerada quando você mergulha nesse oceano, simplesmente entendendo, eu preciso descobrir e eu preciso viver aquilo que eu nasci para viver nessa terra. Descobrir em Deus, perceber em Deus, e isso gera os sentidos espirituais abertos. Seja a visão, seja a audição, seja o tato, seja o paladar, seja aquilo que é necessário se desenvolver em você. Passa a ser abertos
para que o mundo espiritual se torne real. E a unção sendo derramada sobre você, porque você já tem estrutura para suportar. Agora você começa a andar nessa terra como um ser que, por ter legalidade, passa a transformar o mundo ao seu redor. Pessoas passam a ser curadas, enfermidades correm de você, você vê o mundo espiritual em favor seu. Agora você consegue perceber quem está ao seu redor, anjos, cavalos de fogo, seres espirituais, carruagens de fogo, e você começa a perceber o mundo espiritual ao seu redor de forma tão poderosa que de repente a ordem que você dá alcança uma nação inteira, uma geração inteira. Daí partiu todos os avivamentos, por meio de um reconhecimento e uma estrutura que gerou uma derramada unção sobre uma pessoa que conseguiu alcançar uma geração inteira. Conseguiu destronar todos os principados que agiam dentro de um lugar. E daquele momento em diante, houve paz, alegria e restauração sobre aquele ambiente, sobre aquela nação, sobre aquela cidade. Deus tem chamado você para que a estrutura sua seja desenvolvida em todos os momentos, de forma contínua, para que a unção cada vez mais seja derramada, para que você possa alcançar a estatura de varão perfeito. Uma vez que a unção é derramada, ela é derramada proporcionalmente segundo a estrutura que você já tem. E ela passa a crescer. Segundo a estrutura, ela passa a ser desenvolvida. Segundo a estrutura, para que você possa viver nessa terra e manifestar os 4 cantos da terra. O poder, a manifestação da glória de Deus sobre e onde você estiver. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa cuidar de você e que você venha diariamente, em todas as suas atitudes, desenvolver a estrutura espiritual que você tem. Todos nós temos estruturas espirituais a serem desenvolvidas. Todos nós temos. Amém? E que você possa crescer e se desenvolver diariamente, porque afinal de contas existe um propósito para você nessa terra e você pode vivê-lo. Você deve vivê-lo em um nome precioso e bendito de Jesus. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.